Filipenses capítulo 1, no versículo 18. Irmãos, de qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado, e eu me alegro com isso, e sempre me alegrarei. No versículo 20 ele diz: se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso. Hoje essa palavra eu divido em 3 pontos para vocês. Primeiro ponto, nós temos uma mania de julgar a intenção das pessoas. Você já percebeu que nós entramos muito nessa mania de julgar a intenção das pessoas? Você já percebeu que a gente gosta de fazer isso? Que não é um papel nosso, mas a gente gosta de fazer isso. Por exemplo, a gente olha, até nas redes sociais a gente faz isso. A gente olha para fulano, simpatiza ou não simpatiza. A gente vê na rua, no trabalho, na igreja, na empresa, em casa, na família. A gente tem isso. Fulano é sincero. Não, fulano é sincero. Cicrano não é sincero não. Cicrano tem sempre segundas intenções. Vocês já perceberam que a gente gosta de entrar nessas? E eu quero te dizer uma coisa importante. Primeiro, não cabe a nós esse papel de saber ou adivinhar ou julgar se fulano é sincero ou não é, se tem segundas intenções ou não tem. Sabe por quê? Esse papel é de Deus, é com ele e Deus. O seu papel não é esse. Eu lembro quando eu não tinha maturidade humana e espiritual, eu caía muito nessa. Até pelas próprias pessoas que chegavam e diziam para mim assim: fulano ali é sincero. Aí eu, tolamente, eu lembro quando eu era mais novo, aí eu, é mesmo, né? Não, fulano não é sincero não, tem segundas intenções. Aí eu tolamente dizia, é mesmo. Com o passar dos anos, depois de crescer na minha maturidade espiritual e emocional, isso mudou completamente. Sabe por quê? Porque depois de conhecer muitas, e depois de viver todo esse tempo e conviver com tantas pessoas, porque eu convivo com, eu trabalho e atendo, eu trabalho com gente, então é bem simples. Eu aprendi uma coisa muito forte, que normalmente a aparência não quer dizer nada, porque já entrei nessa de pensar isso, e quando eu conheci a pessoa era completamente o contrário. E outras pessoas que a gente julgava que era assim, quando conheceu, não era. Então isso daqui é muito forte. E o nosso papel qual é? Gente, isso é com Deus. O nosso papel é se alegrar com o outro. Por isso que São Paulo diz, o que é que São Paulo disse? E eu me alegro com isso, e sempre me alegrarei. E eu vou te dizer que isso daqui é muito forte. Sabe por quê que nós gostamos de julgar? Sabe por quê que a gente não se alegra com o outro? Porque não é que elas queiram o seu mal, mas elas só não querem que você esteja melhor do que elas. Claro, tem aqueles inimigos, aqueles que não gostam da gente, que eles desejam o nosso fim, a nossa destruição, a nossa morte, o nosso fracasso. Mas a maioria das outras pessoas, elas não gostam é que você esteja melhor do que elas. E aí isso causa um problema, e é fato isso. Você já percebeu isso na sua vida? Quem já percebeu isso aí? Pode até colocar, já percebi isso. E nós gostamos de julgar por 2 motivos. Primeiro motivo, pega aí os 2 motivos. Primeiro motivo, por que a gente gosta de entrar nessa? Não, fulano é sincero, não, fulano tem segundas intenções. E aí eu julgo. Sabe por que eu julgo? Por quê? Primeira coisa, pega aí que essa aqui é pesada. Primeiro porque nós temos inveja. Sendo bem sincero com vocês, temos inveja. A palavra é essa, desculpe, não dá para usar meia palavra. Temos inveja e gostaríamos de estar no lugar dele ou dela. Primeiro motivo da gente julgar e dizer, quando a gente julga e diz, fulano não é sincero, fulano não é assim, não é o que parece. Você está com inveja de onde ela está, de onde ele está, e você gostaria de estar no lugar dela, e aí a única forma que você encontra é desmerecer a pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo motivo, nem todo mundo é por inveja. Atenção, eu disse que eram 2 motivos. Sabe qual é o outro motivo que você julga? Porque nós somos desse jeito que nós julgamos. E para nos justificar, nós acusamos os outros daquilo que somos. Por exemplo, você já conversou com alguém que é ladrão? Você sabia que eu já atendi muitas pessoas que saíram do presídio? Já na minha caminhada, eu já atendi várias pessoas que saíram do presídio. E uma coisa que eu percebi de atender pessoas que saíram do presídio, e eu digo para vocês, é bem simples, é a forma de julgamento. O cara que é ladrão, o cara que rouba, ele acha que todo mundo é ladrão. Olha a ótica dele.
Por quê? Porque é uma maneira de pegar, diminuir o peso de consciência. Se todo mundo é ladrão, o que eu estou fazendo o quê? Não é tão mal. Você já percebeu? Todo corrupto acha que todo mundo é corrupto. Todo fofoqueiro acha que todo mundo é fofoqueiro. Então, por que nós somos assim? Porque nós às vezes julgamos os outros para justificar e acusamos eles daquilo que nós somos. Isso é forte, né? Então a primeira palavra que eu te digo de hoje é: não julgue. Esse papel é de Deus. Sabe o que eu consegui conquistar o coração de muita gente para Deus? Sabe por quê? E eu falo para vocês. Porque às vezes tem muita gente de igreja que é pesada. Sim, tem muita gente da minha igreja, de igreja, que é pesada. Sabe? Tem gente que parece um juiz e não um evangelizador. E sabe o que eu consegui tocar o coração de muita gente? Porque muita gente chegava para conversar comigo com medo. Mas é porque eu já pequei demais, eu já me prostituí, eu já fiz isso, eu já adulterei, eu já fiz isso. Eu já atendi pessoas com todas as situações. E sabe qual é a primeira coisa que eu digo aqui? Eu disse: eu não vim para te condenar de nada, mas eu não sei se você vai entender, vou entender tudo que você disser. Sabe o que Jesus disse para a mulher adúltera? Quem não tiver pecado, que atire a sua primeira pedra. O próprio Jesus acolheu aquela mulher adúltera. E eu quero falar para ti hoje, sabe, amado e amada, pare de olhar para as pessoas com olhar de julgamento. Comece a olhar com olhar de amor. Muita coisa na sua vida vai ficar leve. Muita coisa na sua vida vai ficar feliz. Tem gente que é amarga, né? Tem gente que até na sua missão é amarga. Por quê? Porque não ama os outros. Eu até disse uma frase um dia desse aqui para as pessoas. É o seguinte: ame pessoas e usufrua, goste das coisas, né? Use as coisas. Não use as pessoas. Use as coisas. E ame pessoas. Quando você amar, você vai transbordar. E aí as pessoas vão ter liberdade de chegar para você com todo o coração e dizer tudo aquilo que vivem e fazem, e você vai se transbordar na vida delas. Então, essa é a primeira coisa. Não julgue, esse papel não é seu. Segundo ponto, são 3 pontos nessa palavra de hoje. Versículo 20 diz assim: se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida ou pela minha morte. Pega agora o que eu vou te dizer, que isso aqui é poderoso demais. Se a minha firmeza continuar total, Cristo será glorificado pelo meu corpo, pela minha vida ou pela minha morte. Uma coisa que eu tenho firmado com vocês e que eu aprendi na minha vida como um combatente: ser firme. A firmeza é o grande segredo de levantar vencedores. A firmeza é o grande segredo de levantar vencedores. Ei, vou pegar aqui porque está dividido aqui em 2 partes essa palavra. Na primeira parte, quando eu não julgo, eu me torno uma pessoa leve. Eu me torno uma pessoa amável. Eu me torno uma pessoa melhor. Quando eu estou leve, eu tenho capacidade de ser firme. Como é que eu sou firme? Como é que eu glorifico a Cristo? Sendo firme eu glorifico. Por isso que eu tenho falado aqui todos os dias. Os combatentes são pessoas firmes, que não desistem nunca. Nós temos levantado um exército de homens e mulheres, não somente que rezam. Por que todo dia tem conteúdo aqui para vocês? Por que todo dia tem conteúdo de vida? O conteúdo que eu falo aqui é sobre vida. Por quê? Porque é meu propósito: salvar vidas e levantar vencedores. Então isso é ponto. Quem tem outro propósito faz a sua missão, cumpre a sua missão. O meu não é salvar vidas e levantar vencedores. Então todos os dias aqui eu estou falando de vida, eu estou falando como você se tornar um vencedor na sua vida. Então pega aí. Como é que Cristo é glorificado no seu corpo? Pela vida ou pela morte? Pela vida. Trabalho frutuoso. Ele mesmo diz, São Paulo, um trabalho frutuoso. Que o seu trabalho dê frutos. Que o seu trabalho alimente outras pessoas. Que o seu trabalho possa transbordar na vida de outros. Ei, que aquilo que você faz, escuta isso, seja frutuoso. E você vai estar glorificando a Deus. Você não precisa ser um missionário, um pregador. Você pode ser missionário naquilo que Deus te deu. Na empresa que você montou, no negócio que você está fazendo, na profissão que Deus te deu, sabe? Isso daqui é muito forte, o teu trabalho. Nós vamos transformar o mundo, não é se todo mundo aqui se transformar num pregador de porta em porta. Não é isso, não é assim que a gente vai transformar o mundo, não. Nós vamos transformar o mundo se cada combatente der fruto aonde foi plantado. Aonde Deus te plantou, que você dê muito fruto. Se Deus te plantou numa empresa, num escritório, se você é um profissional liberal, se você é um profissional de saúde, se você é um profissional de atendimento ao público, escute isso. Isso daqui é muito forte. Onde Deus te plantou, vai dar frutos. E o que é um trabalho frutuoso? É uma vida que alimenta outras vidas. Quando eu venho para cá, a única coisa que eu peço a Deus é isso: Senhor, porque eu oro por você desde a véspera. Todo dia que eu venho,
Você não entende. Eu já estou preparando desde a véspera porque nós vamos falar hoje. E a única coisa que eu peço é isso, Senhor, que a minha vida alimente outras vidas. E eu quero dizer uma coisa para ti. Quando eu digo para você assim, Senhor, me dê a graça, se for preciso morrer, que eu morra aqui. Por quê? Porque eu poder olhar para Deus e dizer assim, Senhor, combati o bom combate. Eu dei fruto até o fim da minha vida. Que a tua vida seja uma vida que alimenta outras vidas. Nós vamos deixar marcas nessa geração. Marcas nessa geração. E marcas do eterno. Marcas de luz. Se nossa geração é marcada por tantos sinais de trevas, você que está aqui vai marcar nossa geração com sinais de luz. Geraldinho, como é que eu faço? Como é que eu vou glorificar Cristo? Você me falou pela vida. E como é que eu faço pela morte? O sangue dos mártires são sementes dos novos cristãos. E eu quero te dizer uma coisa muito forte. Existem duas descendências que você vai deixar. A descendência carnal, que são os seus filhos de sangue, e a descendência espiritual. Tem gente que vai ter só espiritual, e tem gente que vai ter só carnal, e tem gente que vai ter duas. Nós precisamos deixar uma descendência. E quais são as marcas que você vai deixar nessa descendência? Ei, o que você vai deixar para o futuro dessa humanidade? Você que é pai, são marcas de quê? O que você está deixando para o futuro? Marcas de amor? Ou marcas de traição, de infidelidade, de abandono? Isso aqui é muito forte. Quantos filhos hoje são criados com o abandono total dos pais? Quantas pessoas hoje estão aqui adultas e foram criadas com o abandono do pai ou da mãe? E eu quero dizer uma coisa para ti, uma vida que vale a pena, ela tem responsabilidade, ela cuida, ela deixa as marcas. Escute, se você pensa, qual é a herança que você vai deixar? Quem deixa herança só de dinheiro, deixa divisão e confusão e intriga para os filhos. Eu conheço pessoas que deixaram uma herança de grande fortuna e os irmãos hoje são todos intrigados. Que péssima herança que esse pai deixou. Deixou muito dinheiro e pouco amor. Então eu quero só te dizer, o que é que nós vamos deixar para a nossa descendência? Marcas de eternidade, marcas de amor. Meu irmão, isso daqui é importantíssimo. O que nós estamos deixando para a nossa geração? E eu vou dizer uma coisa que muito me alegra. Eu tenho recebido cada dia mais fotos, imagens de pais com os filhos rezando. Homens que nunca pegaram num terço, se ajoelhando e rezando. E eu vou te dizer, o exemplo do pai é tão forte que o que eu vejo são os filhos. Me arrepia isso daqui. Eu vejo fotos hoje, todos os dias, de filhos se ajoelhando com os pais para rezar. Com o pai, com a mãe. E quantas crianças hoje estão se levantando. E pais que estavam deixando heranças negativas, agora estão deixando heranças de eternidade. Isso daqui é muito forte. Por isso o apóstolo diz, esse é o último ponto. No versículo 21, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu quero só te dizer, essa frase, todo mundo escreva, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? É assim que São Paulo conclui, que eu concluo essa palavra de hoje. Que a sua vida seja de Cristo e que o seu morrer seja lucro. Sabe por quê? Porque quando um cristão de verdade morre, ele deixa traços de eternidade. Sabe por que vocês, a maior alegria que eu tenho aqui, eu disse isso para vocês, eu disse isso inclusive a Débora, quando eu estava mal, bem mal, né? E não sabia nem qual era a doença. Eu disse para Débora, se eu morrer agora, eu morro feliz. Não, amor, eu disse, morro. Eu disse para ela, morro. Não fale isso, não. Eu não estou dizendo que vou morrer. Eu estou dizendo que se eu morresse agora, eu morreria feliz, porque eu estou deixando um herança, e uma herança que está atingindo milhares de vidas nessa geração, que são os combatentes. E eu dizia, é uma herança
que eu tenho certeza que não parará com a minha morte, mas que, pelo contrário, continuará iluminando os quatro cantos da terra. Isso tocava muito meu coração quando eu dizia isso, porque era a sensação que eu tinha. E eu quero falar para você hoje, qual é a herança que você está deixando, qual é a In a garden hidden where the flowers fade, memories lie still in the silent glade. Petals once so vibrant, now a muted hue. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. The roses once so red, now a quiet gray. Whispers of the past in the light of day. Each blossom tells a story of love that used to be. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. In the garden of forgotten flowers, where dreams once bloomed, love's lost fragrance in the air consumed. Echoes of laughter, shadows of... marca que você está deixando nessa geração, sabe? Deixe marcas de amor, marcas de eternidade com seus filhos na sua casa. Que nós deixemos marcas de eternidade dos nossos filhos. Não somente filhos humanos, carnais, filhos espirituais.